E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu já estava com saudade já de vocês, viu? Para ser sincero, quase um pouco mais aí de um mês que eu não gravava um vídeo aqui. Então estou feliz porque nós hoje estamos começando uma gravação de uma série, de um comentário, capítulo por capítulo do livro de Jó. Então eu quero te dar as boas-vindas aqui, boas-vindas aos novos inscritos do canal. O nosso canal aí, do último vídeo para esse, foram mais ou menos 20 a 30 inscritos, né? Então, uma recepção muito especial para você que começou a acompanhar agora o canal. Grande parte das pessoas que se inscreveram agora, elas vieram pelo vídeo resposta que elas viram, né? Em relação ao vídeo resposta que eu publiquei. Se você gostaria de ouvir alguma resposta a mais para algum assunto específico, você pode escrever aqui nos comentários também. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, algum tema que eu gostaria que eu abordasse aqui biblicamente, você pode sugerir aqui nos comentários também, tá bom? Mas seja muito bem-vindo, aqui é o canal Dose Teológica. A proposta aqui do canal é falar sobre diversos assuntos, sempre com uma perspectiva bíblica, tá? E hoje nós estamos começando um comentário do livro de Iov, tá? Bom, eu vou trazer aqui algumas explicações para vocês. Assim ficou melhor, né? Bom, pessoal, o nosso comentário aqui do livro de Jó, eu vou explicar algumas coisas para vocês que são de extrema importância, tá? Primeiro, nós logicamente vamos trazer dados históricos. Em algum momento nós vamos falar sobre estrutura literária, mas é importante ressaltar aqui que o principal foco do nosso estudo sempre será trazer lições espirituais, tá? Sempre. Esse vai ser o foco do nosso comentário, tá bom? Em algum momento eu posso adicionar dados históricos ou estrutura literária, mas não vai ser a prioridade desses vídeos que nós estamos começando a gravar, começando pela primeira parte hoje. Eu gostaria de ressaltar também que eu estou sendo muito abençoado. Na verdade, quando a gente estuda a Bíblia, a maior bênção fica com a pessoa que está estudando, né? Então eu estou me sentindo muito abençoado, assim como quando eu estava gravando os vídeos do Juízo Investigativo, que eu gravei e já tem aí no canal. Como eu me senti abençoado por Deus, né? E quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais nós somos abençoados. E eu deixo aqui essa fala para vocês, porque se você não tem estudado a Bíblia, coloque aí no seu coração, coloque uma meta para você estudar a Bíblia todos os dias, né? Outra coisa que eu gostaria de dizer a você é o seguinte: sempre antes de nós seguimos aqui com o nosso estudo, sempre antes de começar, dê uma pausa e faça uma oração a Adonai, o Eterno, o nosso Criador, para que Ele possa abençoar o estudo, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora aqui também, vou fazer uma oração, e aí após essa oração nós vamos continuar. Bom, já fiz aqui a minha oração, espero que você tenha feito a sua oração aí também, para que possamos continuar o nosso estudo, sempre, acima de tudo, conduzidos pelo Espírito Santo. Tá bom? Bom, uma observação importante nos nossos estudos da Bíblia, eu sempre vou preservar os nomes das pessoas e das cidades de acordo com a leitura do hebraico. Tá bom? Significa que tem problema você chamar Jó de Jó? Não. Você pode chamar Jó de Jó, não tem problema nenhum. Mas eu vou me referir a Jó como Iov, tá bom? Tem problema você falar Jó e não Iov? Não tem problema nenhum. Assim como não tem problema também eu chamar Iov e não Jó. Tudo bem? A segunda coisa é o seguinte: ao estudar o livro de Jó, o capítulo 1, o que eu percebi? Há muitos temas que eu chamo de temas de oportunidade, tá?
não vai ter como nós tratarmos de todos os temas, oportunidades que surgem. É impressionante a quantidade de conteúdo para estudar com que eu me deparei apenas estudando o primeiro capítulo. Então, o que eu pensei? Inclusive, o primeiro capítulo ele vai ter provavelmente 3 partes. Em 3 vídeos eu vou gravar o comentário do primeiro capítulo. E ainda assim não vou tratar sobre todos os assuntos. Olha só como é profundo nós estudarmos a Bíblia. Então, é isso, tá, meus amigos? Agora nós vamos começar a estudar a Bíblia e nós vamos para o versículo 1. Vamos lá. Bom, nós temos aqui o versículo 1 do livro de Jó. E eu vou ler, diz assim: Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Iov. E aquele homem era perfeito e correto, e alguém que temia a Elohim e afastava-se do mal. Tá? Eu ia fazer a leitura aqui, até esqueci de dar o zoom para vocês, tá bom? Mas houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Iov, e aquele homem era perfeito e correto, e alguém que temia a Elohim e afastava-se do mal. Bom, a primeira coisa, quando eu vi esse texto, que veio na minha cabeça, na minha mente, é o seguinte: como que era Iov? Como que era este homem? O que significa dizer, e aqui, se você abrir a Bíblia King James, a versão 1611, ali está escrito que Iov era alguém perfeito. O que significa ser perfeito? Ele era correto? E este correto é somente um correto moralmente falando? Era alguém íntegro? Ou tem algo a mais? Tem algo a mais que isso. E alguém que temia a Elohim e afastava-se do mal. Bom, vamos à parte do estudo de hoje, meus amigos. Eu me aprofundei em 2 palavras, tá? Nós vamos tratar sobre o estudo dessas 2 palavras, que é a palavra tam e a palavra veiachar, tá? Antes, vou explicar para vocês aqui no meu lado, no seu e no meu lado esquerdo. A primeira linha, as 2 palavras que estão pintadas de vermelho claro, tá? A primeira palavra da direita para a esquerda é a palavra Uz, tá? E a segunda é a palavra Iov. Iov sendo o nome, né? Nome próprio, tá? O nome do personagem que nós estamos estudando, um dos personagens principais, tá bom? Da nossa história. E, bom, eu vou mostrar aqui para vocês então as 3 palavras, tá? Bom, essa primeira palavra do lado direito para a esquerda, que está pintada, né, sombreada com um roxo claro, é a palavra tam, tá? E a segunda palavra que está sombreada assim com a cor verde é a palavra veiachar. E a terceira, que é a palavra que ele temia a Elohim, é a palavra viré. Tudo bem? Bom, vamos estudar primeiro a palavra veiachar, tá? Então a palavra veiachar na Bíblia, ela ocorre 119 vezes. Tudo bem? 119 vezes. Dessas 119 vezes que ela ocorre na Bíblia, eu acompanhei e li texto por texto de aproximadamente 80 textos, tá? Então faltaram aí 39. Opa, tô meio devagar aí. Faltaram aí 39 textos, tá bom? Para eu terminar de conferir todos os textos com a palavra iachar, tá? Então eu li quase 70% de todos os textos que usam essa palavra. Primeiro porque eu queria entender profundamente o que a Bíblia nos diz quando diz que Jó era iachar. O que significa dizer que ele era iachar? E eu queria entender um pouquinho de forma mais profunda essa característica de Jó. Aqui, antes de nós lermos alguns textos, deixa eu deixar claro para vocês, quando eu li quase os 70 textos que usa a palavra iachar em diferentes contextos,
eu separei aproximadamente, eu creio que ali tem uns 15 a 17 textos, tá bom? Que eu vou ler aqui com você. E é importante nós lermos porque nós vamos extrair lições desses textos para que a nossa visão sobre a palavra Yashar seja ampliada. Tudo bem? Yashar, tá? Então eu li quase 70% de todos os textos que usam essa palavra. Primeiro porque eu queria entender profundamente o que a Bíblia nos diz quando diz que Jó era Yashar. O que significa dizer que ele era Yashar? E eu queria entender um pouquinho de forma mais profunda essa característica de Jó. Aqui, antes de nós lermos alguns textos, deixa eu deixar claro para vocês, quando eu li quase os 70 textos que usa a palavra Yashar em diferentes contextos, eu separei aproximadamente, eu creio que ali tem uns 15 a 17 textos, tá bom? Que eu vou ler aqui com você. E é importante nós lermos porque nós vamos extrair lições desses textos para que a nossa visão sobre a palavra Yashar seja ampliada. Tudo bem? Então, eu vou começar aqui lendo Provérbios. Eu gostaria de ressaltar que dos quase 80 textos que eu li, eu só separei aqueles que traziam um contexto diferente. Tá bom? Para que a gente possa extrair o máximo de entendimento sobre essa palavra e como ela era utilizada no passado. Então, Provérbios 29:10 diz assim: o sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. E é interessante que alguns textos, esse texto específico, eu não lembro se ele também, se eu não me engano, é ele que traz a palavra. Eu não trouxe o texto no original aqui, e eu não lembro se é ele que traz a palavra tzadik e Yashar no mesmo texto. Se eu não me engano, é exatamente esse. E é interessante que o sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. Então, depois eu vou conferir, eu vou dar pausa aqui e vou conferir exatamente se a palavra justo aqui é tzadik, e o sanguinário odeia o reto é a palavra Yashar, que se não me engano é isso, mas eu quero falar com certeza. Vou dar uma pausa aqui, depois vou pesquisar. O segundo texto que eu gostaria de ler com vocês é o seguinte: 2 Reis 10, capítulo 10, versículo 3, diz assim: procurar mesmo o melhor e o mais justo dos filhos do vosso Senhor, e ponde-o no trono de seu pai. Então, quando eles estavam procurando ali alguém para colocar no trono, né? O que foi dito? Procure aquele que é o mais Yashar, né? Aquele que é o mais Yashar. Agora, esse contexto do mais Yashar é só apenas o mais correto? Ou ele carrega um entendimento mais profundo? Ou é só simplesmente alguém moralmente correto? É isso que nós vamos descobrir mais à frente. Deuteronômio 12:25 diz assim: não o comerás, para que tudo vá bem contigo. As promessas do Senhor, esse contexto, né? Estava falando várias promessas de Deus. E com os teus filhos depois de ti, quando fizeres aquilo que é Yashar aos olhos do Senhor. Então, estava dizendo, né, para seguir uma ordenança de Deus, uma ordem de Deus, um mandamento dele: não o comerás, para que tudo vá bem contigo, para que se cumpra as promessas de Deus na sua vida. E com os teus filhos depois de ti, quando fizeres o quê? Quando fizeres o que é? Yashar diante dos olhos de Deus, tá bom? Deuteronômio 13:18: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os teus mandamentos, ou seja, para guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno neste dia, para que faças o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. E é interessante aqui porque aqui ele faz um link. Se você quer fazer o que é Yashar diante de Deus, você deve guardar os mandamentos de Deus. Mas não só guardar os mandamentos de Deus, você deve ouvir a voz de Deus. Então, quer fazer o que é Yashar diante de Deus, tem que guardar os mandamentos de Deus e ouvir a voz de Deus. Deuteronômio 32, versículo 4, isso aqui é muito interessante. Ele é a rocha, Cântico de Moisés,
Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo, um Deus de verdade e sem inequidade, justo e Yashar ele é. Então aqui é interessante esse texto, porque no Cântico de Moisés, ele diz que Deus é Yashar. E dos quase 70% de textos que eu conferi com essa palavra, é interessante que nesses 70%, quase 80 textos, eu tenho que terminar depois no 119, mas é bem provável que a minha conclusão ela vai se manter. Somente Deus e Jó são nominalmente chamados de Yashar. Claro que o texto tem contextos gerais falando dos justos, né? Mas que nominalmente diz esta pessoa é Yashar, Deus é Yashar, Jó é Yashar, é algo que acontece só com essas duas pessoas. Eu achei isso muito bonito, né? É interessante, é uma curiosidade. 1 Reis 11:33, porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, e Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos, para fazerem aquilo que é Yashar aos meus olhos, e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi o seu pai. Aqueles que não seguem as ordens de Deus, aqueles que não ouvem a voz de Deus, ainda que eles sejam corretos, moralmente falando, eles não podem ser Yashar, porque eles não guardam os mandamentos de Deus. São perversos, são rebeldes. E aqueles que sacrificavam seus filhos tinham outros deuses. Amigo, você tem tido um outro Deus na sua vida? Você tem separado no seu coração o primeiro lugar para Deus? Ou as coisas deste mundo têm suprimido o seu amor ao eterno? Você tem dedicado mais tempo aos prazeres da terra do que ao estudo da Bíblia, do que a sua dedicação e o seu fervor a Deus? No passado, a questão dos ídolos, as pessoas se curvavam diante de pau e pedra, né? Ídolos que eram construídos. Hoje nós vivemos em uma época de ídolos também. As pessoas possuem cantores que são os seus ídolos, esportes que são os seus ídolos. As pessoas amam mais o entretenimento do que a Deus, e por isso no livro de Tiago está escrito que nós fazemos parte de uma geração que ama mais os prazeres, são mais amantes do mundo do que amantes do próprio Deus. Eu deixo essa pergunta aqui com você. O seu coração tem sido um amante dos prazeres do mundo? Ou você tem tido um relacionamento com Deus, uma conexão com Deus, para que você possa ser achado como alguém que é Yashar quando Deus voltar a esta terra para nos levar para o céu? Aqui em 1 Reis, olha que interessante isso aqui, amigos. Isso aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, porque traz um ensinamento muito bonito para nós. Em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, diz assim: porque Davi fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de nenhuma coisa que ele lhe ordenou todos os dias de sua vida, salvo somente na questão de Urias o Heteu. Amigos, Davi fez aquilo que era Yashar aos olhos de Deus, e por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Agora eu gostaria de chamar a sua atenção para o final do texto. Você já deve ter ouvido alguém falar assim em algum momento: porque Davi adulterou, Davi cometeu suicídio, e mesmo assim Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Você já ouviu isso aí? Eu já ouvi alguns líderes falando isso. Amigos, a Bíblia deixa muito claro, quando você ouvir uma barbaridade dessa, que o seu coração possa rejeitar tal coisa. Porque Davi, na verdade, não foi um homem segundo o coração de Deus quando ele estava adulterando e quando cometeu
assassinato. Davi, ele não foi um homem segundo o coração de Deus quando ele estava pecando ou quando ele decidiu pecar. E a Bíblia deixa isso claro, dizendo que Davi fez o que era achar diante de Deus e não se desviou de nenhuma coisa que ele ordenou todos os dias de sua vida. Mas a Bíblia coloca uma exceção. E ela fala, salvo somente na questão de Urias, o heteu. Ou seja, a Bíblia diz, Davi não foi achar diante de Deus, ele não foi fiel diante de Deus, essa parte da vida dele. Então, amigos, quando alguém vir com com aquelas frases, aqueles tipo um jargão, não, porque Davi adulterou, Davi matou e ele foi um homem segundo o coração de Deus. Não! A Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não quando ele estava adulterando ou quando ele estava cometendo assassinato, homicídio de Urias, o heteu, como diz a própria Bíblia. Inclusive em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, a Bíblia mesmo diz, com exceção, Davi foi achar, ele seguiu o que era achar diante de Deus, com exceção de quando, na questão de Urias, o heteu. Então, amigos, com Deus não se brinca, e o livro de Gálatas diz que de Deus não se zomba, e o que o homem plantar, ele vai colher. E Davi teve uma colheita amarga, resultado dos seus pecados. Mas, amigos, Davi se arrependeu. E essa é a parte mais bonita da história, porque quando a gente pensa na história de Saul, quando nós pensamos na história de Davi, qual que é a diferença entre Saul e Davi? Amigos, é simples. Davi se arrependeu. E Saul, ele teve a oportunidade de se arrepender, mas ele decidiu justificar os seus erros. Ele decidiu esconder os seus pecados. E o fato dele esconder os seus pecados e agir como Acã, quando o profeta foi falar com ele e falou, e aí, Saul, o que é esse som que eu escuto? Por que você foi rebelde? Por que você não obedeceu a palavra do Senhor? Por que você não obedeceu, não foi achar diante de Deus? Não fez o que era achar diante do Senhor? Saul, por que você agiu dessa forma? Por que você foi rebelde? O que Davi fez? O que Saul fez? Saul se justificou. Ele não se arrependeu dos seus pecados, ele não reconheceu os seus erros. Amigos, Davi se reconheceu sim o seu pecado. E como diz a Bíblia, Davi reconheceu o seu pecado e ele encontrou misericórdia. Sabe por quê? Porque o céu foi feito, meus amigos, para pecadores. Mas o céu foi feito não é para todo tipo de pecador. O céu foi feito para pecadores que reconhecem os seus pecados, que reconhecem os seus erros. O céu foi feito para esse tipo de pecador, porque há um tipo de pecadores que eles não vão para o céu. E sabe qual que é o tipo de pecador? Aquele que se justifica, aquele que defende o seu próprio erro, aquele que não aceita a voz do Espírito Santo falando com ele sobre os erros que ele tem cometido. Aquele que age como o próprio Acã agiu e coloca debaixo da tenda e esconde o seu pecado. Então, amigos, desculpa aí a tosse, viu? Então, amigos, fica aqui a lição para nós. Que você... E aí eu quero fazer um parêntese aqui, tá? Eu quero fazer uma observação. Se você tem algo que você está lutando na sua vida, algo que você está batalhando, com algum pecado, seja qualquer tipo de pecado, qualquer tipo, e se você está lutando com algum, você sabe qual é. A lista de pecado é enorme. Se eu fosse ficar citando aqui, dá para fazer uma lista grande. Se você está lutando com algum tipo de pecado, a primeira mensagem que eu tenho a dizer para você é: não desista. Porque João capítulo 15 diz, Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer.
Essa é a primeira dica que eu quero deixar para você. Primeira coisa, você não pode desistir. A segunda coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: você não pode desistir, mas Deus vai te dar força para você vencer o pecado. A Bíblia diz sobre a nova vida em Cristo Jesus, e aquele que conhece a Cristo, aquele que se achega a Cristo, Cristo vem, se achega à vida da pessoa e faz dela uma nova criatura. E Deus vai te dar forças para você vencer esse pecado. Deus seja louvado pelos poder no sangue de Cristo Jesus. Você vai ser vitorioso. Só que para isso você precisa fazer o que é achar diante de Deus. Amigos, eu já falei em outros vídeos aqui, as pessoas querem as promessas de Deus, mas não querem obedecer os Deus das promessas, o Deus das promessas. E a conta não fecha. Para você ser achar diante de Deus, para Deus cumprir alguns tipos de promessa específica, assim como eu li algumas aqui para vocês em Deuteronômio. As pessoas gostam de ler todas as promessas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas elas não querem ler toda a Bíblia, ler toda a verdade, não têm interesse em saber o que significa ser e achar diante de Deus, seguir aquele caminho que é achar diante de Deus. E eu vou passar aqui para o próximo ponto agora, o próximo texto, que está em 2 Reis, capítulo 14, versículo 3. E diz assim: e ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, todavia não como Davi, o seu pai. 2 Reis, capítulo 14, versículo 3. E ele fez aquilo que era reto, aquilo que era achar. Esse texto traz uma lição extraordinária. É muito profundo esse texto. Amigos, você já parou para pensar que a sua vida, que é finita, carrega um peso de consequências infinitas? Você já parou para pensar nisso? O quão sublime é estar vivo, o quão sublime e essa oportunidade maravilhosa que Deus nos dá, que é a nossa vida. E que apesar de ser uma vida finita por enquanto, porque por enquanto nós somos mortais, essa vida mortal que nós estamos vivendo, os resultados de suas decisões, os resultados daquilo que você toma de decisão, ela tem consequências eternas. E é importante nós pensarmos nisso. E olha o que esse texto diz, meus amigos. 2 Reis, capítulo 14, versículo 3. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, todavia não como Davi, o seu pai. Nós temos níveis. A gente pode extrair desse texto aqui que há níveis que você pode ter uma vida de consagração a Deus. Uma vida onde você pode usufruir do máximo das bênçãos do céu, uma vida onde você pode se consagrar ao máximo a Deus e ser usado pelo Espírito Santo ao máximo. Ou você pode, como diz aqui sobre Azarias, ele fez o que era reto à vista do Senhor, todavia ele não fez como Davi, seu pai. Poxa vida! O que faltou para ele? Para ele fazer. Olha, Davi é usado aqui como exemplo. No texto anterior, Davi fez tudo que era achar diante de Deus. Davi era achar diante de Deus, com exceção de uma coisa. Quando Davi cometeu aqueles pecados que não foi segundo o coração de Deus, como alguns falam aí, né? Mas eu não quero voltar nesse tema. Vamos continuar, vamos extrair a lição desse texto aqui. Então, Azarias, ele fez o que era achar diante de Deus. Mas o ponto central aqui é que Azarias não fez tudo o que ele poderia fazer. E muitas vezes eu me pergunto, quais são os resultados que nós poderíamos ter na nossa vida espiritual? Quais são os resultados que nós poderíamos ter no nosso trabalho? Quais são os resultados que nós poderíamos ter na nossa vida, com as pessoas à nossa volta, com os nossos amigos, com os nossos familiares, se nós formos tudo aquilo que nós podemos ser, alcançarmos o máximo
de disciplina, de entrega, de consagração a Deus. Azarias, ele ele fez o que era achar diante de Deus, mas não como seu pai Davi. Ele não fez tudo o que ele poderia. Ele não alcançou tudo o que ele poderia no mundo espiritual. Ele não teve todos os resultados que ele poderia ter. E amigos, a nossa vida, a gente tem o hábito, né? Muitos cristãos têm o hábito. Eu já falei sobre isso no vídeo Sucesso Espiritual. É difícil você imaginar a nossa vida sem a influência do mundo espiritual. Mas não é porque nós vivemos sob a influência do mundo espiritual que as nossas decisões não são resultado de nossas escolhas. Esse tema é um tema muito profundo, nós não vamos nos aprofundar nele agora. No estudo que nós fizemos no vídeo Sucesso Espiritual, se você tiver curiosidade sobre isso, pode ir lá que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você. A sua vida tem mais a ver com as decisões que você toma do que você imagina. Guarde essa frase. A sua vida tem mais a ver com as decisões que você toma do que você imagina. Tá bom? Então, amigos, a outra observação que eu gostaria de deixar aqui para você é o seguinte. Pense aí, você e Deus, você tem vivido o máximo de consagração que você pode viver a Deus? Você tem vivenciado o máximo que você pode de entrega a Deus? Você tem vivido uma vida de conexão com Deus no máximo que você poderia? E saiba que eu penso e eu lembro da história de Ló. Eu gostaria de finalizar esse raciocínio agora, essa lição, conversando um pouquinho com você sobre Ló. Amigos, você acha que a história de Ló... Eu gostaria de fazer uma analogia aqui com a história de Ló, quando os anjos foram tirar ele da cidade. Você acha que se Ló estivesse vivendo uma vida no máximo de consagração que ele poderia, você acha que a resposta dele aos anjos teria sido mais rápida? Você acha que a influência dele sobre os filhos e sobre a esposa teria sido diferente? Você acha que talvez se Ló tivesse vivendo o máximo de consagração naquela cidade, talvez a sua esposa não olhasse para trás? Evidentemente, o mundo do si, é muito fácil falar sobre o mundo do si, tudo é possível, não é verdade? Eu estou querendo apenas trazer uma reflexão para você, baseada nesse texto que nós lemos. Você pode viver uma consagração a Deus com o máximo de potencial como cristão. E os resultados vão ser diferentes dos resultados que você tem tido se você tem sido um cristão meia boca. É uma gíria, né? Eu usei uma gíria aqui, um cristão meia boca, é uma gíria que o pessoal usa bastante, né? Mas se fosse usar um linguajar bíblico, né? Um cristão morno, né? Como diz o Apocalipse, que está a ponto de ser vomitado da boca, porque é morno, não é nem quente nem frio. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão com você aqui. Seja alguém que busque a entrega máxima. Se entregue a Deus com o máximo que você pode. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um professor de Deus, um administrador de Deus, um enfermeiro de Deus. Leve Deus aonde você for. Que Deus ande ao seu lado. E você vai ser não somente vencedor sobre aquilo que você está batalhando, sobre aquilo que você está lutando. Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. E não somente essa vitória, Ele vai te dar a coroa da vida eterna quando Jesus voltar em glória para nos buscar. Mas para isso acontecer, você tem que fazer o que é achar diante de Deus. Você tem que viver o que é achar diante de Deus. Você tem que seguir as orientações de Deus, os mandamentos de Deus. E isso é muito bonito.
E Esdras, capítulo 8, versículo 21, diz assim: então eu proclamei ali um jejum, junto ao rio de Ava, para que nós pudéssemos nos humilhar diante de Deus, para buscar dele um caminho reto para nós, e para os nossos pequenos, e para a nossa fazenda. É interessante que aqui a palavra reto, né? O que é um caminho reto? Né? Não é reto geograficamente falando, não sem curva. E também não é um caminho correto moralmente falando. Não, ele não estava preocupado com isso. Isso que é a beleza de você estudar o hebraico, né? Para você entender exatamente o que significa isso, o que ele estava buscando aqui. Ele queria um caminho que Deus mostrasse para ele, que ele ia alcançar os objetivos dele, que ele não seria protegido. Um caminho que seria... a palavra é correta mesmo, o caminho correto. Essa é a palavra, né? O caminho reto aqui é a palavra, é o caminho correto. Mas qual que é o caminho correto aqui nesse contexto? É o caminho que ele não seria atacado por outros povos, por outros exércitos. É um caminho que ele seria protegido, é um caminho que ele andaria em segurança. E aqui a palavra que é usada é a palavra veiachar. E nós temos aqui também, é interessante, eu coloquei aqui alguns textos, né, alguns nomes dos reis, os reis que fizeram o que era Iachar diante de Deus: Asa, Josafá, Jeú, Joás, Azarias, Jotão, Ezequias, Josias, Asa e Uzias. Todos esses reis fizeram o que era Iachar diante de Deus. E todos que fizeram o que era Iachar diante de Deus está num contexto que eles ouviram a palavra de Deus, obedeceram os mandamentos de Deus, e de acaso o que está escrito? Não fez o que era Iachar diante de Deus. É difícil você imaginar Jó sendo chamado pelo próprio Deus de Iachar e não tendo uma conexão de obediência à voz de Deus, de obediência em relação aos mandamentos de Deus, de conexão com Adonai, o eterno Elohim, o nosso Deus. Então, amigos, Jó, quando diz que Jó era Iachar, Jó não era só correto moralmente falando, meus amigos. Jó era Iachar porque ele ouvia a voz de Deus, ele era justo, ele era correto, ele era íntegro, ele ouvia os mandamentos de Deus, ele seguia os mandamentos de Deus. Jó, ele era amigo de Deus. Em Neemias 9, capítulo 9, versículo 13, diz assim, outros contextos ainda que Iachar é utilizado: tu desceste também sobre o monte Sinai, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos que são Iachar, e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. A palavra de Deus, meus amigos, é Iachar. Os mandamentos de Deus são Iachar. As orientações de Deus são Iachar. E como que eu e você queremos ser Iachar se nós não ouvimos as palavras de Deus, os mandamentos de Deus e as orientações de Deus? Não fecha a conta. Jó era Iachar por quê? Porque ele ouvia a palavra de Deus. Ele era correto moralmente também falando. Jó, nos dias de hoje, meus amigos, ele era também correto moralmente falando. Jó, ele não sonegaria imposto porque ele ouviria as palavras de Cristo: dai a César o que é de César. Jesus não vivia numa época menos corrupta que a nossa, e nem por isso ele sonegou impostos. É uma coisa difícil de se falar, mas o cristão, ele rema contra a maré. Você é cristão. Você foi chamado para viver e remar contra a maré. Todo mundo sonega imposto. Pois é. Deus te chamou para você não sonegar imposto. Mas o governo rouba. Pois é, o governo rouba. Mas Deus, você é filho de Deus, filho do Altíssimo, criado à imagem do próprio Deus. Seu caráter deve representar o caráter do Pai. E o caráter de seu Pai Celestial deve refletir através da sua vida. E ele te disse: não interessa se eles estão roubando, não interessa se eles estão matando, não interessa se eles estão pecando, você não vai fazer igual. Mas eles sonegam também. Mas eles superfaturam aqui o contrato. Não superfature contratos. Não aceite balança desonesta. Não aceite falsas notas para você que trabalha na área financeira.
Não use notas falsas para receber reembolsos. Seja correto no seu agir, seja correto no seu coração, diante de Deus. Viva com a consciência limpa. Não venda um carro com defeito escondido, com problemas escondidos. Quantas vezes já ouvi isso? O carro tá com problema aqui. Cara, repassa esse carro aí pra frente, cara. Manda esse carro pra frente, cara. Já vai dar pau nesse motor aí. Pessoas desonestas. Mas amigos, e nem é só isso. Troco errado, gente recebe troco errado e coloca. Roubos, ladrões. Pessoas que usam pesos diferentes para tomar decisões. Os juízes que tomam decisões erradas, injustas. Pessoas que recebem suborno. Amigos, tem tantas coisas que são feitas erradas em nosso mundo, mas cada transação comercial é registrada na balança comercial do céu. E amigos, cada pessoa, seja do comércio, seja em qualquer outro contexto, que tome as suas decisões em relação ao aspecto financeiro e comercial, que use de balanças enganosas, que seja desonesto, que superfature contratos, que desviam recursos, que fazem alguns tipos de manobra, seja para beneficiar os pobres ou não, pessoas que têm o síndrome de Robin Hood, roubam para poder ajudar outros. Coisas que não se justificam, o fim não justifica os meios. Vamos mentir agora para poder pregar o evangelho? Vamos pecar? Vamos usar as ferramentas do diabo, o pai da mentira, para fazer o bem? Não, o céu não usa as ferramentas das trevas. Seja um filho de Deus, represente a verdade, seja honesto naquilo que você faz. E amigos, essa parte desse ensinamento eu termino dizendo que para Deus balança enganosa é abominação. Abominação. Todas essas coisas que eu citei, desonestidade, perversidade, suborno, desonestidade, 2 pesos e 2 medidas em casos judiciais, todas essas situações são abominação diante do Eterno. E cedo ou tarde, essas pessoas vão pagar por isso. Porque há um juiz no céu. Há um Deus no céu que vai trazer a juízo todas as coisas. E até isso é uma continuidade de um outro vídeo que eu falo sobre os injusticeiros, né? A gente vai chegar a falar sobre as pessoas que cometem injustiça. Amigo, se você foi injustiçado, se você enxerga a injustiça no mundo, não fique se penalizando por isso, sofrendo por isso. É claro que a gente sofre quando a gente vê, mas não seja exacerbado a ponto de te fazer mal à saúde. Pessoas que dedicam muito tempo extremo a ficar acompanhando injustiça, os relatórios do diabo, o relatório das ações do diabo. Não acompanhe os relatórios das ações de Satã. Não faça isso. Mergulhe. Dedique o seu tempo para mergulhar na luz do céu. Se preencha com a luz do céu, porque Deus vai saciar a sua sede de justiça, mas não é neste mundo. Deus vai saciar a sua sede de justiça, mas não é agora, não é ainda. Ainda um pouco, meus amigos, e aquele que deve vir virá, e não tardará. Coloque a sua esperança em Deus. Ele vai saciar a sede de justiça que você tem. E se você tem praticado essas coisas que eu falei, deixe Deus transformar a sua vida. Deixe Deus, amigos, de Deus não se zomba. Tá bom? Eu já falei isso aqui, né? Vamos passar para o próximo texto aqui. Tá bom? Justa é a... Antes, olha que interessante aqui, Jó capítulo 33, versículo 27. Ele olha para os homens, e se alguém disser, eu pequei e perverti aquele que era correto, e não lucrei com isso, ele livrará a sua alma de ir à cova, e sua vida verá a luz. Eis que todas estas coisas Deus faz frequentemente ao homem.
para trazer sua alma da cova, para ser iluminado com a luz dos vivos. Olha que bonito esse texto, meus amigos. Aqui praticamente está falando de conversão. Uma pessoa que fez algo que era errado, né? Ele perverteu aquele que era Yashar. E ele percebeu que ele não lucrou nada com isso. Então Deus, aqui diz no texto que Deus vai livrar a alma dele de ir para a cova. A vida dele, ele vai ver a luz. E todas essas coisas que Deus faz frequentemente ao homem. Olha que interessante, que bonito isso aqui. No livro de Jó, amigos, falando sobre conversão. O livro de Jó é tão rico, é tão bonito, é tão belo. E aqui em Salmos 33, versículo 4, diz: justa é a palavra de Adonai, e Yashar é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Yashar, meus amigos. Provérbios 21, 8, mas quanto ao puro, sua obra é Yashar. Aquele que é puro, sua obra é Yashar. Provérbios 3, versículo 32, porque o perverso é abominação ao Senhor, mas com os retos está o seu segredo. Olha que coisa bonita. Os segredos de Deus estão com quem? Com aquele que é Yashar. Mas se você está num caminho diferente de tudo aquilo que eu já trouxe aqui, se você está num caminho que você percebeu que você não está sendo Yashar, os segredos do Senhor não estão no seu coração. Essa é a verdade. Mas ainda está em tempo. O livro de Hebreus diz que a porta está aberta. O tempo, aliás, a porta está eu acho que eu confundi o texto, mas o texto de Hebreus tem um texto que diz assim, que o tempo de decisão é hoje. Isso eu tenho certeza, se não me engano é Hebreus capítulo 4, mas o capítulo não tenho certeza, depois eu vou pesquisar. Mas tem um texto no livro de Hebreus que diz assim, o tempo de decisão é hoje, é agora. Não deixe para depois. Se você percebe que você não está sendo Yashar, que você não está sendo correto moralmente, que você não está sendo correto não só moralmente, mas espiritualmente você não está seguindo a palavra de Adonai, não está seguindo os mandamentos de Adonai, as orientações do Senhor, então você não é Yashar. E se você só é moralmente correto, mas pela palavra você não está seguindo as orientações de Deus, você não é Yashar. Para você ser Yashar, não é só uma questão de você dar o troco correto, não é só questão de você pagar o imposto. Para você ser Yashar igual Jó, você tem que seguir as orientações de Deus, tem que seguir a palavra de Deus. E aqui, e para ter os segredos de Deus, para você ter os segredos de Deus no seu coração, você tem que ser Yashar. Olha que coisa bonita, meus amigos. Mas quanto ao puro, sua obra é correta, né? E aquele que é puro, a obra é Yashar. Então, assim, meus amigos, agora já são 46 minutos de vídeo, tá? Eu vou encerrar aqui o próximo vídeo. Eu vou passar mais rápido dessa palavra tam, tá? Nós temos aqui, eu vou tratar com vocês da palavra tam, mas a gente vai passar de maneira mais rápida. E eu vou pular essa parte não vou pular não, vou falar agora para vocês. Já deu 47 minutos, eu acho que vai dar aproximadamente 1 hora. Eu vou terminar essa primeira parte do vídeo, tá bom? Então é o seguinte, a palavra tam, resumindo aqui para a gente ser mais objetivo, ela eu vou ficar aqui na lateral. Ela foi traduzida na versão King James 1611 como perfeito, tá? E o que é perfeito, né? Que Jó era perfeito, tá? Então, eu vou falar aqui as 3 possibilidades, tá bom? Aqui, não somente aqui nessa concordância bíblica, tá? que eu trouxe aqui para vocês a imagem, mas aqui no BDB, tá? Um dos léxicos mais respeitados em relação à tradução do hebraico, tá? E é praticamente a mesma coisa. Então eu vou voltar aqui para a gente ler. Então, o que é perfeito? Tá? A primeira coisa, pode ser no sentido em que ele era perfeito fisicamente, tá? Sem nenhum, nada de problema físico e também em sua beleza, tá? Jó não tinha nenhum tipo de problema físico, com esse entendimento. A segunda, ou seja, ele também era saudável, tá? A primeira, então, é que ele era completo, tá? Completo no sentido de beleza, tá? Ele não faltava uma mão, ele era completo fisicamente, tá? A segunda, a segunda interpretação é que também traz um sentido que ele era saudável,
Tá? E a terceira é que ele também pode ser inculpável, tá? Inculpável. Mais ou menos nesse sentido aqui, a letra C, né, completo, moralmente inocente, tem integridade, né? Então, tem essas três possibilidades, tá bom? Aqui tem os textos, tá, em que aparece, tá, a palavra tam, aqui mais de 10 vezes ali, a palavra... Bom, eu acho que é isso. Se quiser dar um pause aí, você pode ler com mais calma. Eu já falei os principais. Aqui eu trouxe para vocês num site de tradução do aramaico, tá bom? Por que eu trouxe aqui do aramaico a palavra tamim do aramaico? Porque é uma palavra que ela está correlacionada e também significa inculpável, tá? Ou sem culpa, perfeito, sincero, honesto, simples, inocente, inexperiente, tá? Então, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Então, essa palavra tam é interessante, por quê? Por que eu trouxe o aramaico? É interessante que Jacó também é chamado de tam, tá? Mas quando Jacó é chamado de tam, ali não é porque ele é tam moralmente falando, não. E ali fica muito claro pelo contexto que a ideia não é falar sobre a moral de Jacó. Inclusive é um contraste que está sendo feito entre Jacó e Esaú. E é por isso que algumas traduções vão trazer ele como inexperiente, inocente, simples, né? Uma tradução melhor ali para Jacó seria simples. E aí por isso que eu trouxe a tradução do aramaico aqui, porque dessa palavra correlacionada. Porque se eu fosse analisar somente pela Bíblia, eu não veria base suficiente para dizer que Jacó era simples ali naquele contexto, né? Mas quando você traz outras fontes culturais, e existem muitos aramaísmos no Gênesis, tá bom? Então aí, só que eu não cheguei a me aprofundar muito porque a gente está estudando Jó e não Jacó. Iov, né? Iov, como eu combinei com vocês que eu vou chamar. Então nós estamos estudando Iov e não Yaakov, beleza? Então nós vimos aqui a palavra tam, tá? Então Jó, ele era perfeito fisicamente, tá? O texto, depois a gente vai ler o versículo 1 lá de novo. Ele era perfeito fisicamente, ele não tinha nenhum tipo de problema físico, ele era saudável, tá? Por isso que ele era tam. Ele era Yashar, que carrega uma questão moral, mas não somente moral, mas uma questão espiritual. Jó era um amigo de Deus, ouvia a palavra de Deus, seguia as orientações de Deus, seguia a palavra de Adonai. Isso é muito bonito. E Jó era viré, se eu não me engano, né? Que era, ele temia, ele viré Elohim. Viré Elohim é porque ele era reverente a Elohim. Ele respeitava Elohim em sua vida. Então, amigos, e é muito bonito porque a gente vai, no segundo capítulo, a gente vai tratar sobre isso. Deus, ele tinha orgulho de Jó. Eu não quero trazer a lição antes, mas não tem como, é inevitável. É muito gostoso falar sobre isso. Gente, já parou para pensar? Deus tinha orgulho de Jó. Ele fez uma aposta com Satanás sobre a vida de Jó. Se eu não me engano, é a primeira aposta que eu vi na Bíblia, e quem fez essa aposta é Deus, e ele fez a aposta com Satanás. Mas eu não quero antecipar aqui a parte 2 do nosso comentário do livro de Jó. Mas é muito bonito pensar sobre isso, que Deus tinha orgulho de Jó. E é como a gente fala, né, alguns ditados, Deus colocou a mão no fogo por Jó. Enquanto Satanás falou que ele não ia continuar fiel. Mas depois a gente vai tratar sobre isso. Vamos fazer um resumo aqui. E aí a gente encerra o vídeo, tá? Versículo 2, 3, 4 e 5. Então, Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, tá? Jó, ele tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. 500 juntas de bois e 500 jumentas. Aqui é uma palavra interessante, que é a palavra va'avudá. Va'avudá é uma palavra, é a mesma raiz para escravo, tá? E Jó tinha escravo ou tinha servos? Esse é um tema que nós vamos tratar no próximo vídeo, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Sobre a escravidão e conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema de maneira a trazer lições, evidentemente, tá? Muito interessante, muito, muito bacana esse tema.
e falar até um pouquinho sobre os dias atuais, tá? A gente vai conversar um pouquinho, um tema extremamente interessante, é o tema que eu chamo tema oportunidade, mas esse tema oportunidade a gente vai tratar no próximo capítulo, tá bom? Então Jó tinha muitas pessoas a seu serviço, beleza? Outra coisa interessante, se não me engano aqui no versículo 5 esse texto, diz Haish Hahu Gadol Mikol Bene Kedem. Haish Gadol é o homem que era Gadol, maior, grande. O homem que era grande, maior de todos, Mikol, filhos do Oriente. Então aqui diz que Jó era o maior de todos os filhos do Oriente, de todos os filhos do Oriente. Algumas traduções falam homens do Oriente, né? Mas eu gosto de traduzir mais literal, porque existe uma possibilidade aqui interessante. Tá? Quando diz Haish Hahu Gadol Mikol Bene Kedem, essa parte, Mikol Bene Kedem, que é a última parte aqui do texto, né? Kedem pode ser também passado, antiguidade. E Bene são filhos, né? Filhos do. Então, aqui existe uma possibilidade de ser maior dentre todos os filhos da antiguidade. Pode ser aqui que o escritor estava fazendo uma comparação de todos que já existiram antes de Jó. Então, não somente, ele não estava falando não somente daqueles que estavam vivendo na época de Jó, mas ele estava fazendo uma comparação de todos daqueles que eles já tinham ouvido falar, e a gente sabe que a tradição oral era muito forte naquela época, né? Então, assim, é extremamente interessante isso, e quando eu comecei a pesquisar isso, abriu um pouco meus olhos de ver essa possibilidade que talvez o escritor estava tratando aqui, comparando Jó não somente com os filhos do Oriente daquela época, mas de todos aqueles que ele já tinha ouvido falar. Que Jó ele alcançou um tamanho, uma grandeza até aquele momento, que ele era o maior de todos, não somente dos seus contemporâneos, mas também das pessoas que já tinham passado após ele, né? Antes dele. Então é interessante ter isso como compreensão, tá? Everton, que significa que não pode ser que ele estava comparando somente com os filhos do Oriente contemporâneos? Não, eu reconheço também esta possibilidade, tá bom? No hebraico, meus amigos, muitas vezes você vai ter duas possibilidades de interpretação. Eu sempre falo aqui, uma professora minha, eu não esqueci dessa frase, toda interpretação, toda tradução é uma interpretação, tá? Inclusive, alguns verbos no hebraico, você tem tempos verbais diferentes, às vezes a mesma estrutura te oferece possibilidades de interpretar de duas formas diferentes, tá bom? Então, não é o caso aqui, que a gente não tô falando aqui especificamente de um verbo, mas eu só trouxe isso para contextualizar vocês, tá? Então, kedem, sim, ele pode, em alguns contextos, significar passado. Então, eu entendo aqui, eu extraí para mim essa lição de que sim, o autor estava de todos que ele já tinha ouvido falar, inclusive os filhos do Oriente contemporâneos a Jó, mas não só os contemporâneos, mas também todos aqueles do passado que ele estava fazendo essa comparação. Então Jó era realmente muito grande, né? E outra coisa importante, as festas dos filhos de Jó, ele tinha 10 filhos, beleza? Como que aconteciam e aonde aconteciam estas festas? Bom, aconteciam na casa dos irmãos, tá? Cada um dos 7 irmãos, ele tinha o seu dia para fazer a festa. E as irmãs eram convidadas. As festas não aconteciam na casa das irmãs. Eu não sei se as irmãs moravam ainda com Jó ou já eram casadas. A Bíblia não traz esse relato, tá bom? Mas é importante notar que as festas aconteciam somente na casa dos irmãos, dos filhos de Jó, tá? E eram 7 homens, então eram 7 locais de festa, e em cada local que aconteciam as festas, as filhas eram convidadas, tá bom? Outra coisa, a intercessão de Iov pelos seus filhos, tá? Jó santificava-os e fazia sacrifícios de madrugada. Então eu encerro aqui o vídeo, deu quase 1 hora. O que nós vamos tratar na parte 2 do vídeo?
nós vamos falar sobre a questão da escravidão, tá? Eu mostrei aqui a palavra para vocês, a escravidão, a palavra avudá, tá bom? Tem uma conjunção ali, se eu não me engano, mas enfim, depois a gente vai estudar essa palavra, estudar esse contexto, no próximo vídeo, na parte 2 do comentário do capítulo 1. Outra coisa, nós vamos estudar intercessão, tá? Jó intercedia pelos filhos. Com qual intenção ele intercedia pelos filhos? Qual era a eficácia dessa intercessão? A intercessão de Jó podia trazer a salvação para os filhos? Qual que é a influência da intercessão de Jó na vida dos filhos dele? Tá bom? Então a gente vai falar também sobre esse tema, e também na terceira parte a gente já vai começar a tratar da reunião entre Deus e Satanás, entre Deus, Adonai, e Satã, tá bom? Então, meus amigos, fica aqui o meu abraço para cada um de vocês. Eu espero que este estudo tenha abençoado a sua vida, assim como tem abençoado a minha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É a bênção de Números capítulo 6, versículo 24 a versículo 26. Tá bom? Um grande abraço carinhoso para você que assistiu esse vídeo completo. E até a próxima.